Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez com o Tac Show Podcast nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai estar bombando e feito com muito carinho para vocês. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Ela é jornalista, ela é produtora, ela é um milhão de coisas e além de tudo uma super mulher. Tudo bom, Suelen? Olá, Thay, que querido! Como você está, meu amor? Que saudade que eu tava de você. E É um aí, prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu costumo dizer, sempre disse para você que você é uma estrela e estar nesse momento participando desse projeto, desse programa, desse podcast, é uma honra para mim enquanto amiga, comunicadora. Já chego te desejando muita sorte nesse projeto que está começando agora. meu amor, eu que tenho que agradecer a sua presença espetacular, ilustre, porque você sabe que eu admiro o seu trabalho, admiro você muito, mas agora vamos começar a falar de coisas mais importantes sobre você. Vamos. Primeiramente, você, além de ser uma super mulher, você é jornalista, apresentadora, comunicadora, produtora. Me fala aí, qual é dessas profissões que mais você se sente mais ali vista e vivida com Então, aquilo? profissões, né, eu costumo dizer que eu sou a típica mulher brasileira, assim, bem brasileira raiz, né. A gente, enquanto mulher periférica, mulher preta, a gente precisa se reinventar, né. Quem tá em casa vai saber, né, do que eu tô falando, bem desse rolê aí da jornada do que é ser uma mulher preta. E, na vida eu precisei me reinventar em diversas vertentes. E em alguns momentos eu precisei sair da minha formação atual, né, hoje que é a comunicação, e até eu chegar à comunicação eu precisei fazer várias coisas. E hoje mesmo sendo uma comunicadora, eu costumo, beber de diversas fontes, né. A minha maior experiência dentro da comunicação é com o nicho de cultura, né, desde sempre eu trabalhei voltada com cultura, com entretenimento, com carnaval. Então essa é a minha maior e melhor editoria. Mas já passei pela área da saúde, já passei pela área, eh eh, de assessorias, diversas assessorias. Então isso fez com que eu tivesse esse olhar um pouco mais atento para as oportunidades que surgiram. Porque eu costumo dizer: "Se tem trabalho, Você tá eu dentro? tô dentro". Eu Aham. eu costumo brincar que eu sou uma viciada em trabalhar, mas na verdade eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, né, Tati? Exatamente. Mas eu acho que na verdade, como que você falou, acho que nós não somos viciados em trabalho, nós trabalhamos muito. Nós E a nossa trabalhamos. virtude pelo fato de ser uma área sempre que é voltada para o público. E abrangente, E é né? abrangente, porque hoje em dia, no meu caso, eu não sou só ator, hoje em dia eu sou ator, produtor, apresentador e que nem eu falo agora, e tenho agora um podcast. Ah, então você vê que a gente abrange muito diversas áreas. São diversas camadas que a gente consegue Exatamente. atuar, né. E aprendendo muito com isso tudo. E uma coisa que eu acho incrível, porque eu te acompanho, é a Preta do Leite, gente. A Vocês pista do têm que leite. conhecer a Preta do Leite, que é a própria Suelen. Pois é. Mas também tem toda uma questão, o porquê Preta do Leite, por que você resolveu fazer, o que que abrange, o que Essa pergunta é a pergunta que mais me fazem, assim, ao longo da caminhada. Eu criei a Preta do Leite em 2018, 19/19. Eh, por que Preta do é, Leite, né? que Por Preta do que Leite? Preta do Leite? A Preta do Leite, ela nasceu, eu costumo dizer que é uma carta de alforria. Ela vem de uma memória afetiva. Eu sempre fui muito comunicativa.
Eu digo que eu sou comunicadora desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E a Preta do Leite, ela veio de um bordão popular. Quando eu era criança, a minha tia eu fui criada, né, naquele seio familiar, e uma tia que me criava, ela dizia assim: "Você fala mais do que a Preta do Leite". A minha família sempre usou isso. E aí Você foi ver daquele bordão. eu não entendi, na época eu não entendia. Preta do leite fala mais do que a preta do leite, por que preta do leite? E aí o tempo passa, né, a gente vai estudando um pouco mais de história, e a preta do leite nada mais é do que aquela ama de leite, aquela mulher preta, escravizada, que dava a mamar, ela amamentava as crianças, né, os filhos dos brancos, dos Senhores de senhores. engenho, no caso. E aí ela precisava contar muitas histórias para entreter aquelas crianças. Então, quando uma pessoa era muito falante, como uma pessoa era muito comunicadora, muito expressiva, as pessoas do tempo antigo dizia assim: "Ah, tal pessoa fala mais do que a preta do leite". E esse bordão era atribuído a mim desde quando eu era pequenininha, E porque eu você sempre gostava de fa falar. eu sempre falei muito. Aham. E aí quando eu cresci, amadureci, fui para a faculdade, fazendo comunicação, em algum momento alguém me disse que eu não teria espaço na comunicação por conta do meu corpo, por conta do meu peito, por conta do meu rosto, porque de fato na comunicação, principalmente no audiovisual, tem um perfil pré-estabelecido de mercado. Principalmente naquela época, naquele momento. Isso, gente, ela tá falando de quantos anos atrás? Mais ou menos uns 8 Foi. anos atrás, mais ou menos isso. E a gente já estava nesse processo de tirar isso um pouco, De né, mudar, de de mudar. Já mudar, estava num processo de de mudança, mas mudança. ainda existia bastante, né. Ainda existia e tá aqui, Existe. sendo sincero, Existe. existe. Então, a gente vai falar sobre essa pauta também de preconceito, que eu acho que a Preta do Leite tem a ver também Ela é isso. Quando eu com crio a isso. preta do leite, eu crio assim: "Bom, se ela, que é mais experiente, está me dizendo que eu não posso, eu vou criar um jeito onde eu possa falar o que eu quero". Eu vou criar minha própria ideia, Eu minha vou própria criar o meu espaço. Aí a internet, a gente tem espaço, a gente pode falar, vou para a internet. Fui para a internet e criei aí nessa busca, preciso de uma marca, preciso de uma identidade. Eu vou criar a Preta do Leite. A Preta do Leite nasceu a partir disso. Era um lugar, era um espaço onde eu pudesse falar sobre o que eu achasse pertinente, abordar temas, né, irrelevantes ou não, contar a história de pessoas, trazer, histórias de motivação, dar risada, falar sobre o feminino, explorar o corpo da mulher, falar sem medo sobre aquilo que eu achasse bacana e sem ter que dar uma satisfação a um veículo ou a alguém propriamente dito. Então ali era o meu espaço, ali Claro. era o meu cantinho, e a Preta do Leite nasceu da memória afetiva, porque era assim que eu era chamada quando criança. Mas muitas pessoas não entendem isso. Até hoje eu vejo, eu me deparo com pessoas preconceituosas, eu me deparo com pessoas que têm a memória, maldosas, que ainda assim falam: "Ué, eu sou uma mulher, grande, né, apesar de pequenininha, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher que eu tenho os seios fartos". Então, tem pessoas que falam assim: "Nossa, preta do leite é por causa do peito", que leva para Sexualizando, né, sexualizando no caso. o perfil, e na verdade ali, eu posso ser eu posso ser mulher, eu posso falar do corpo da Você mulher pode ser sem preta, culpa, mulher. sem culpa, sem julgamento. Então, sem julgamento abre aspas, porque ainda assim as pessoas, algumas também, não são todas não, porque a maioria adora. A maioria adora, embarca. É um projeto que ele não tá ele não tá tão ativo quanto eu gostaria, porque a vida não para, vai Uhum. acontecendo muitas coisas e a gente acaba atropelando os processos, mas ele tá lá guardadinho. Em algum momento eu volto com ele e é um prazer. Nossa, inclusive eu vi uns vídeos seus, na internet, você indo pra rua, Pra rua, fui pra rua. entrevistando as pessoas, não, e eram as melhores perguntas, né. Você com salsichão,
Salsicha não, Um salsichão na boca com farofa. essa ideia era a preta do leite na rua sem pauta. Preta do leite na rua sem pauta. E aí eu chegava para as pessoas assim: "Posso falar com você? Ah, mas qual vai ser o tema?" "Não tem tema. O tema é eu e você, vamos conversar." E a partir disso, saíram tiradas maravilhosas, assim. Eu confesso que eu não fui mais, porque a agenda não deu, mas foram momentos, assim, bem divertidos, descontraídos, porque vamos combinar, o Brasil é lindo, maravilhoso, mas o povo que está no Rio, até quem está de fora, como você, que não é do Rio, Aham. acaba pegando esse mistério, esses trejeitos, essa Trejeitos. essa coisa que o carioca tem. É, e o carioca gosta de rua. Gosta de O rua. carioca tanto você vê que o carnaval não para. Você vê que tudo que vai pra rua, no Rio de Janeiro, o povo vai pra rua, Vai pra rua. né. O Isso. povo gosta de verdade, É isso. sabe. E assim, foram momentos bem engraçados, foram momentos divertidos, e eu conheci pessoas maravilhosas também, mas eu te confesso que a Preta do Leite ela tá adormecida, assim, é um projeto que eu não tô conseguindo, cuidar com a atenção que merece, porque assim, a gente está envolvido, quando eu digo a gente, porque acaba sendo uma gama de projetos que eu tô envolvida, e aí eu não consegui ainda dar conta dela, mas ela tá lá, ela existe, e sempre quando eu me perco um pouquinho, eu falo: "Não, espera aí, é isso aqui". A Preta do Leite ela volta, eu acho que É, ela volta como uma heroína pra você, é tipo, isso. essa aqui agora é meu como se fosse ali o aqueles super-heróis que colocam, tá na hora de usar agora essa É, roupa pra me dar mágica, força. Mulher E Maravilha. agora me É, cara, eu acho que é nesse caminho que você usa a Preta do é Leite, né. verdade, é E verdade. eu acho incrível, porque tem que ser falado sim, tem que ser comentado sim, principalmente sobre as nossas culturas afrodescendentes, sobre toda essa nossa parte, porque, né, as pessoas romantizam muito a É, escravidão, né. E não tem nada de romântico na não tem. escravidão, gente, né. E os escravizados principalmente, né, sofreram bastante, são nossos ancestrais, então você tá ali, eu acho que isso pra mostrar essa Essa força que resistência. muita pessoa que a gente sabe que não gosta por Não de ser gosta. preto. Tem uma questão muito muito pontual dentro dessa temática racial, que é importante a gente falar. As pessoas estão acostumadas, e quando eu digo as pessoas, eu digo, em sua grande maioria, tanto do meio preto quanto do meio não preto, a perceber o preto como um pobre coitado, sabe. O preto ele foi escravizado, de repente eu vou gerar até uma polêmica, tá, que falando isso, sabe. Adoramos polêmica, tá, que show é feito para fazer polêmicas, para você pensar. Oh, meu Deus. Então, as pessoas, elas têm essa visão do preto escravizado naquele lugar de sofrimento, naquele lugar do açoite, naquele lugar da repressão, né. Isso é real, isso existiu, e é a partir desses, né, dos nossos ancestrais que nós estamos aqui hoje, ponto. Porém, a gente existiu, resistiu, sofreu, morreu, mas a gente está aqui. Tudo volta, tudo se repete. Então, tem preto nesse lugar da militância, né, brigando, fazendo, deixando a sua marca, mas num lugar ainda do sofrimento. E tem branco que tem um olhar de que o preto ele precisa estar num lugar de subserviência, de servidão. E eu venho na contramão, porque assim, também é um caminho sem volta. Quanto mais você estuda, mais você passa a ser o chato do rolê que vai acabar militando ou falando sobre. Por quê? Quando você consegue se entender enquanto ser humano, quando você consegue se entender enquanto homem, mulher, preto, né, você entende que você pode chegar onde quiser. Entretanto, né, todavia, a gente abre uma aspa aí bem grandona, nem sempre você vai ter o mesmo espaço que um branco, não.
a tua briga ela vai ser dobrada, vai ser triplicada. Porém, você não pode se acostumar num lugar de subserviência. O preto ele tem que chegar, por exemplo, eu vou falar da minha classe, mulher gorda, preta e pobre, periférica. Eu venho de uma periferia. Eu nasci no Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Então, assim, quando eu vejo lá a galera do rolê do Pequena África subindo, mostrando Gente, só um centro. adentro, tá, o Morro da Providência, além de ter sido a primeira favela, ela fica do lado da central do Brasil, É né. bem ali no centro, na região central. E aí a galera vem virou moda, Pedra do Sal, Pequena África, ali era o meu quintal, sabe, Taki. Eu morava ali em cima, então eu posso falar com propriedade. Sobre vencer, sobre, ser a primeira, né, da minha ramificação familiar a estar numa universidade, a ter um Que eu fui a primeira destaque, da família que da conseguiu um daquela geração, sim, dos seus primos, no sabe. caso, É, irmãos são bastante. Não, porque os meus irmãos, eles são menores, eu sou a mais tá mais velha. velha. Eu sou a mais Então depois velha, deles que vieram também Por aí, eu tenho uma irmã bancária, tenho uma outra empresária, entendi. tenho uma entendeu, tenho uma outra engenheira, então assim, mas, eu fui a mais velha e as nossas vidas não foram fáceis. Então, eu me coloco nesse lugar assim, eu sou preta, eu não sou padrão. Mas eu sou muito boa no que eu faço. Então, assim, a comunicação, ela me escolheu. Eu digo que eu não escolhi a comunicação, eu fui escolhida por ela. Ainda quando não era comunicadora, perceberam que eu era uma comunicadora. Eu fui notada pelo jornalista Sidney Rezende, que é a pessoa que eu serei eternamente grata, é um mestre para mim na comunicação para tantas outras, mas ele que fez esse despertar e falou: "Suelen, olha, o caminho é esse, você é e não sabe". E eu não achava que tinha condição. Por exemplo, câmera é uma coisa que as pessoas têm medo, as pessoas têm dificuldade microfone, as Não, pessoas têm eu dificuldade. conheço muita gente que fala, né, eu até brinquei com algumas pessoas e falei: "Vamos lá no podcast e tal, não sei o que que vai ter do Taquito". "Não, não, se eu for e ver que tem 3 câmeras olhando pra mim, exato, É, já não vou conseguir nem abrir a boca, Deus me as livre". pessoas têm muito medo, então E a gente já adora, né, a gente já vê que é vamos, natural, é vamos. natural, né, é natural, é algo que a gente faz sem perceber. Então, assim, nesse lugar de preta e poder, eu sou uma mulher preta e eu sou uma mulher que tenho poder. Detenho da comunicação e faço uso dela. Então, hoje a minha especialidade dentro da comunicação é exatamente isso: apresentar eventos, grandes eventos, preparar profissionais de comunicação para que falem melhor, para que e profissionais que também não são de comunicação, mas que precisam se comunicar, porque é isso, a vida é isso, é fala, É um é troca, aprendizado, troca network, que é muito é muito importante. E importante. eu queria falar agora também um pouco, além do Preta do Leite, que é uma coisa incrível, seu trabalho como apresentadora, porque você também é apresentadora, É né, isso. como você estava falando, e eu vi também, eu estava te acompanhando que você estava fazendo uns encontros com apresentadores do país, porque eu Ah, não estava sim. lá. Ah, então, verdade, verdade. Inclusive Aí, eu lembrei porque eu não estava, eu estava na Argentina. inclusive, eu quero deixar um abraço grande para o meu povo. Eu vou dizer que é meu, porque eu já me apropriei. Para a galera lá de BH, que foi o último É, encontro que eu BH é muito fui. bom, é bom É bom demais. demais, o Aquele trem é bom. bem é bom, os olhos de BH também. Eu fiquei apaixonada e Comida, ah, com as comidas, não tem como comi, não ir em BH e não comer. comi, fui bem Bem alimentada em alimentado, BH. que um frango com quiabo, Ai, eu comi de polenta, comi de tudo um pouquinho, tá, ai aqui. delícia, A adoro. culinária é uma bebi cachaça, Qual cachaça? eu sei, é um negócio de uma cachaçinha mineira que me deram. "Toma aqui uma cachaça".
uma cachaçinha, eu falei: "Mas eu não bebo". Não bebo, não vou "Não, mas beber. essa você vai beber". Tipo, minha é É. bosta. Aí a minha amiga, né, que estava me hospedando, né, minha anfitriã ainda falou: "Su, você segura um pouquinho, que o pessoal aqui eles gostam, eles bebem de verdade". É, o treino é bom Ai, demais. depois do umas dosezinhas que eu tomei, Me dá uma preta do leite. Aí veio a preta do leite. estava feliz da vida, eu falei: "Por que que eu não tomei isso antes?". Então, mas falando dessa viagem, né, eu estabeleci uma meta no final do ano passado, final de 2024, que era cada mês do ano de 2025, eu iria para um lugar diferente, para um destino diferente, seja a trabalho ou seja passeando, não importa. É uma viagem. Todos os Mês. meses, os 12 meses, eu vou num destino diferente, um roteiro diferente. Legal. E aí, janeiro, surgiu um trabalho para eu mediar uma exposição e prestar uma consultoria de comunicação lá no CCBB de São Paulo, para uma exposição que retratava a vida e a obra da artista Léa Garcia, baseada numa peça que foi escrita pela doutora Helena Teodoro, né, que é a primeira doutora preta do país. Então era um baobá de memórias, eu fui lá prestar uma consultoria de comunicação para uma produtora, Palavra Z, inclusive um beijo pra Palavra Z, e foi um trabalho, assim, muito especial, de muita ancestralidade e aprendizado. Então, janeiro, São Paulo, eu fui abraçada pelos paulistanos e foi incrível, eu amo estar em São Paulo. Janeiro, São Paulo. Ele foi São Paulo. Começou É. em São Paulo fazer sua turnê. Fevereiro eu fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte eu, assim, eu digo que eu não tinha dimensão do que ia encontrar e saí completamente modificada depois do que Mas você foi encontrei. pra BH Eu pro fui para o encontro encontro, de eles de mestre de cerimônias, eles chamam, "Apresenta o seu evento", é um evento que concentra profissionais de comunicação, profissionais que apresentam eventos, mestre de cerimônias e apresentadores, então estava lá a Voz do Mineirão, radialistas, pessoas do meio, pessoas que estão começando, veteranos. É um encontro bem plural, que foi criado pela jornalista Sandrinha Flávia, ela é mineira, mora lá em BH, foi ela que me fez o convite para estar palestrando e trocando com esses profissionais, e a nossa ideia é fazer esse encontro aqui no Rio também. Então a gente vai legal. tornar isso, a nível Brasil mesmo, para engrandecer ainda mais o mercado de mestre de cerimônias e apresentadores. É uma pauta, é um nicho, tá, que muito fechado. Quem apresenta evento, não sai e acaba não dando espaço para quem quer entrar. E quem quer entrar, às vezes, até mesmo na faculdade de comunicação, não sabe qual caminho. Fala: "Ah, eu tenho vontade de apresentar, mas eu não sei qual caminho". Ou então, um ator como você: "Ah, eu sou ator, mas eu quero me especializar em apresentar eventos". Então, assim, ali, a gente que já tem um pouco mais de bagagem, já é um pouco mais veterano, a gente consegue, com a nossa troca, não é ensinar, é uma troca mesmo de comunicação, falando sobre posicionamento, estratégia de imagem, precificação, abordagem mesmo a empresas para como conseguir trabalho, desafios, frustrações, porque a vida na internet é louros, né, é uma vida mágica, maravilhosa, mas a real de mercado, para quem está no meio, é uma jornada dura. Então o nosso objetivo, meu, da Sandrinha, né, e de tantos outros, é é dar uma amaciada nessa terra, dar uma preparada nessa terra para os que estão vindo. E com essa troca a gente ganha, porque a gente aprende, a gente consegue gerar uma conexão mais forte e possíveis trabalhos futuros. Então, Ah, esse é o objetivo. e o legal de vocês também, é o fato de vocês também tá abrindo as portas para muita gente Para que precisa outros. que querem entrar. E Isso. como você falou, realmente,
Eh, não tem. "Ah, eu quero ser apresentador". Não "Tá, mas o tem que que eu tenho que fazer para ser não apresentador?". tem o curso. Exatamente. Eu, quando era criança, eu queria ser sempre apresentador, mas depois eu Sim. fui descobrir que eu tinha que ser ator Você primeiro, tinha ou uma veia jornalista primeiro, artística. algum para poder indo para, enfim, conseguir chegar Chegar ao seu objetivo no final. final. E então realmente eu acho isso muito interessante, porque a troca sempre é válida, né, o aprendizado com as outras pessoas. Ainda mais quando você tem uma troca com uma nova geração, você descobre o que que tá o mercado também querendo dessa nova geração. É isso. Porque também o mercado muda. Ele Muda não o tempo fica só todo, o no tempo todo. nessa coisa, porque tem muito também, gente artista, jornalista, enfim, que ele também se prende àquele quadrado dele, porque É. 20 anos atrás era daquele jeito, tem que continuar sendo 20 anos E aí, tá, que a gente também depois. quando a gente fala de comunicação, para você que está em casa, isso é importante, né, você que está começando, você que está querendo entrar nesse meio, você precisa entender que a comunicação, ela é muito plural. Então você pode ser um jornalista de carreira, de veículo de comunicação, apesar de que, com o avanço da internet, a nossa profissão mudou, porque não existem mais as até existe, mas é de um modo diferente. As redações tradicionais. Então, hoje você pode ser um profissional de comunicação independente e trabalhar com a internet, Uhum. né. Você pode ser um profissional de comunicação que vai se especializar em apresentar evento. E aí começa a recortar, porque aí tem gente que se especializa em evento cultural, tem gente que se especializa em eventos de beleza, tem profissional que ele é ele faz qualquer evento, e você, quando você escolhe um nicho, você fica preso àquele nicho. E quando você escolhe estar aberto às possibilidades, você acaba tendo que estudar um pouco mais, se preparar um pouco mais para poder estar dentro e atender aquele mercado, mas você também consegue fazer mais trabalho. E aí você consegue fazer mais dinheiro, e aí com dinheiro todo mundo fica feliz. Óbvio. Com certeza. É bem por aí. Su, você nunca eu sempre falei pra você que eu sempre vi uma veia artística, né, aí dentro. É. Eu falei. E pra mim jornalista Olha, é artista. ele insiste Eu com insisto, isso. gente. A gente já discutiu por causa Já. disso. Gente, uma pessoa tá com o microfone na mão, apresentando um evento pra é uma artista. Ela é o quê? Médico? Não, ele é uma profissional de comunicação. Então eu sempre falei que você nunca sentiu não essa sua veia artística meio que voltada para o sei lá, para um Então teatro ali, então pra uma comédia, algo do então, não, gênero, vamos lá. não? Dentro da minha profissão, a gente tem a possibilidade de ser quem somos hoje, né, com a internet a gente consegue se mostrar um pouco mais, e também tem a parte mais séria. Né, de um jornalismo mais formal, mais investigativo, tem um jornalismo esportivo. Então, eu lembro que desculpa, só um adentro, que a Fátima Bernardes falou, ela só começou a fazer propaganda, assinar, contratos de comerciais, Publi. depois que ela virou apresentadora, porque ela É. como jornalista do Jornal Nacional, Não ela podia. não podia. É, é todo um padrão. Eu costumo brincar, todo mundo que me conhece fala, eu falo, né, eu nunca é muita coisa, mas assim, É. eu não tenho perfil Jornal Nacional, bancada, sabe, eu não tenho, o meu perfil é mais descontraído. Repórter. É repórter e é descontraído. As minhas pautas são mais, plurais e povo, sabe. Então, eu consigo, obviamente, estar no meio corporativo, porque, eu vou aonde o cliente me chama, porém, eu tenho mais a ver com o popular, né. E aí, a veia artística, eu sei o meu sonho era ser artista, era viver de dança. Eu lembro que você queria ser a Paquita, Ai, você a Paquita. história então você gente, assim, Xuxa, eu te amo, todo mundo sabe, eu adoro as Paquitas, mas é porque é uma história É, que, se fosse contada uns anos atrás, seria é, lindo o sonho de ser Paquita. Mas é. contando hoje em dia, É não triste. é triste, porque era uma criança preta Frustrada, querendo ser branca. que ficava tomando banho
Pra clarear, Clarear a pele pra crescer pra ser paquita, e não assim, né, olha o que cabelo era uma questão pra mim, eu ficava louca e todas as vezes que eu tomava banho, o meu avô porque assim, a família da minha mãe é uma família branca, 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 com origem italiana e tudo mais. Portuguesa, enfim, eu não sei nem a origem direito dela, da família inteira, né, da uhum. ramificação. Mas eram brancos, brancos, brancos. Brancos, casaram com brancos, todo mundo branco. A minha mãe vem na contramão, né, minha mãe vai conhecer o meu pai, que ele é negrão bonito, charmoso, e aí nasci eu. E aí eu venho mais, mais bem mais parecida com a família do meu pai, né. E aí, nasci uma criança preta. Meu avô aí cresci, aquele boom, né, da Na Xuxa, eu televisão, era a televisão, fã, né, era a nossa principal era o que veículo, né, tinha. era o que tinha, e aí eu amava a Xuxa, assim, né, amo tal, mas quando eu era criança era uma coisa, e eu queria ser paquita pra estar ali perto da Xuxa, pra estar. E eu não conseguia, né, tinha as seletivas, eu lembro que quando eu era criança tinha as seletivas de paquitas e tal, Testes e os tudo. testes, e eu tinha uma prima que até ia, participava, mas ela era loira, Loura. né, O padrão branquinha, paquita. paquita e tal. Eu não, né. E aí, cada vez que eu tomava banho com cabelo de cachinho, chuquinha e tal, o meu avô dizia assim, o nome da minha mãe é Miriam, né, Miriam, e o meu avô ficava assim: "Ah lá, Miriam, ela tá ficando branca, ela vai virar paquita". E ali eu ficava muito eufórica com aquilo ali, achando, Você acreditando. podia ser uma paquita É. branca. Minha mãe, assim, apostava, botava as roupas, os chapéus, né, as ombreiras, os pompons. Então, assim, os discos, LPs eu tinha todos da Xuxa, Essa tinha questão racial que racial, eu já nunca vem seria uma paquita, já né. e já vem você vê que é uma coisa já É. nossa, A única cultural. paquita que não foi paquita que A quando a bombom, Bombom, mas aí eu já era já adolescente, era outra já era vibes. outra coisa e foi a única também, então. Uhum. A gente tem que finalizar o que tá por gostar, que só tem com Suelen. Eu Eu quero quero que você mandasse mais. uma mensagem rapidinho para o seu público, aí que te acompanha já, que te vê também, pra galera que tá vendo, vai começar a ver o talk show, tudo, os Taque fãs, manda uma mensagem bonita pra eles não desistirem, independente da cor, independente da mulher, do peso, Do ti da forma corporal. Manda pra gente ter É essa isso. força. Vamos, vamos Manda com aí. tudo. Então você que esteve aqui com a gente hoje, em mais um programa do Taquito, do Taque Show, independente do que você desejar, independente do que você sonhar, independente da dificuldade que você estiver vivendo, sempre existe um caminho, né. Eu sugiro que você vá buscar referência no que você acredita. O Taquito, ele é prova viva disso. É uma pessoa que vibra a energia positiva, que acredita no sonho dele e que acaba motivando e contagiando a todos que tá à sua volta. Eu sou testemunha disso, né, testemunha visual de presenciar desde o sonho, a concepção e agora o nascimento desse projeto. Então, para você que está em casa, que segue o Taquito, me siga também nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram como eu sou Suelen Martins. Se você quiser dica de comunicação, se você tiver um evento, você precisar de um mestre de cerimônia, se você quiser trocar uma ideia também sobre essa pauta que foi batida aqui, só procurar lá, eu sou Suelen Martins e continuar seguindo essa Taque Estrela, que é um cara que enche o nosso coração de orgulho, de amor, de motivação. E ele tem uma curiosidade que eu não posso deixar passar, Hum. que uma vez eu estava muito, muito triste, eu falei para ele assim: "Taquito, você está sempre feliz, você não desiste nunca, você não esmorece nunca, não tem um momento que você fala: 'Ai, não vai dar nada certo'". Ele falou assim: "Não, porque eu sei que vai dar certo". Então, Ah, eu sei que vai dar eu sei certo. que vai dar certo. Então, a partir disso, às vezes que eu falo assim: "Ai, será?", eu lembro dele. Ah, Eu sei que vai dar certo. eu sei que vai dar E certo. vai dar certo. E vai dar, já deu, né, por gente Um falar. beijo, muito obrigada, gente. Eu, muito obrigado a você por Amigo, ter participado. obrigado. Tá aqui, beijo muito forte pra você. Você aí de casa também,
Se quiser seguir a Suelen, como ela te falou, só você seguir lá o Instagram dela, já vai aparecer também pra você. E muito obrigado mais uma vez pela energia de vocês, por você estar aí do outro lado, compartilhando com a gente essa energia. Um taque beijo e eu espero você no Tchau, próximo Taque gente. Show, Ó, aqui em todas as redes sociais. Taquito Show Oficial, ok? No Instagram e Taquito Oficial, o meu oficial. Tchau, galera. Taque beijo.